Olá, seja bem-vindo ao canal da RE Treinamentos e Consultoria. Hoje vamos falar sobre percepção de risco, entender o que é percepção de risco, quem deve praticar percepção de risco e como treinar o seu time neste assunto tão importante para a área de segurança do trabalho. Meu nome é André Ricardo Esquivel, sou proprietário da empresa RE Treinamentos e Consultoria, desenvolvedor de ações voltado para a área de segurança do trabalho, consultor e instrutor de treinamento. Então vamos lá para o primeiro tópico do nosso vídeo. O que é percepção de risco? O próprio nome já fala, né? O ato de perceber algo, né? Percepção, aquilo que eu entendo e percebo daquilo que eu estou vendo, do que eu estou sentindo através dos meus sentidos, que aí é olfato, tato, audição, visão, paladar, tá? Eu utilizo o meu próprio corpo para identificar alguma situação de risco no meu dia a dia. Então, percepção de risco nada mais é do que utilizar as ferramentas que eu tenho, né, como pessoa, para identificar alguma situação de risco. Eu sempre gosto de utilizar nessa etapa do treinamento, né, para contextualizar o que é percepção de risco, a seguinte analogia, tá? Se você pegar um bebê, né, que começou a engatinhar, né, há pouco tempo, o que vai acontecer? Esse bebê, você colocar ele próximo de um degrau, claro, né, sob supervisão, tá, pessoal? Ele vai analisar aquele degrau, ele vai sentar sobre as perninhas e ele vai ficar olhando para aquele degrau sobre alguns minutos e ele no subconsciente dele, ele vai entender que ele não pode descer de frente. O que ele vai ter que fazer? Ele vai virar de bumbum e vai descer de ré. E aí o que acontece? Ele preserva o seu maior patrimônio, né, que eu posso dizer, que é a integridade da sua cabeça. Então, olha só, a gente nasce sabendo identificar, a gente nasce sabendo com o sentido e utilizando percepção de risco, porém passa o tempo e a gente deixa de utilizar. Então, percepção de risco é algo instintivo, é algo nosso, é algo daqui que a pessoa nasce com aquilo, ela amadurece ou ela esquece, né, ou deixa de praticar aquilo. Então, percepção de risco nada mais é do que meu autoconhecimento para identificar algum perigo e algum risco sobre alguma atividade. Lembra lá que a gente falou lá no vídeo anterior, perigo e risco? Então eu tenho que identificar se é perigo ou se é risco. Perigo, eu tenho que trabalhar para que ele não venha para o campo do risco e me traga um dano. Então a questão da percepção, do ato de perceber algo, é muito intuitivo. Eu tenho maior facilidade, o meu amigo do lado talvez não tenha a mesma visão que eu tenha daquela etapa do trabalho. Então a percepção de risco é de pessoa para pessoa. Mas eu posso treinar isso, eu posso amadurecer percepção de risco dentro da minha instituição, dentro da minha equipe, junto ao corpo de trabalhadores? Com certeza. Isso vai sempre acontecer quando eu começar a capacitar meu pessoal. Treinar eles, mostrar para eles o que é percepção de risco. E aí sim eu vou trabalhar o amadurecimento para que eles façam a autoidentificação. Eu lembro que no vídeo anterior eu falo sobre a questão da equipe autossuficiente. O que é uma equipe autossuficiente? Ela entende a real condição, ela entende a real importância do que é a segurança do trabalho, e aí sim ela vai lá e ela consegue por si só tornar autossuficiente com que as pessoas ali dentro daquele time pratiquem segurança do trabalho. Então, a percepção de risco, o ato de perceber alguma coisa que está dentro da minha rotina de trabalho, tem que fazer parte desse amadurecimento. Porque se eu não explicar, se eu não ensinar, se a minha equipe não praticar a percepção de risco, a gente pode colocar N ações de segurança do trabalho que no fim o acidente continuará acontecendo, infelizmente. Então, percepção de risco é uma etapa necessária para que eu consiga fazer o amadurecimento e tornar a minha cultura de segurança do trabalho algo rígido, algo que você vai estar enraizado dentro do meu processo. Então, percepção de risco é isso. É eu praticar ali no meu dia a dia os conceitos de identificação de perigos e riscos através dos meus sentidos, tá bom? Então, identificado o que é percepção de risco, falado o que é percepção de risco, espero que tenha sido claro para vocês. Claro que tem outros conceitos, né? Tem pessoas que usam a placa do pare, tem pessoas que usa lá outras analogias, mas na sua essência, percepção de risco é simplesmente o ato de eu conhecer aquilo que eu posso estar exposto na minha rotina de trabalho.
Então vamos lá, as vantagens de eu praticar a percepção de risco. O que é isso, André? Eu tenho que treinar meu time. Vocês vão entender, pessoal, que tudo que vai na área de segurança do trabalho, ele é um pouco burocrático. Primeiro parte de um processo, esse processo deve incluir todas as pessoas que estão envolvidas naquela etapa, e essas pessoas têm que ter ciência e consciência de praticar isso no dia a dia. Não adianta nada. Eu sempre já trabalhei em empresas e empresas, tá, pessoal? Não existe empresa certa ou errada, eu não estou aqui para falar que está certo, está errado ou qualquer coisa desse gênero. Mas é muito comum você chegar dentro de uma empresa onde tem um processo de gestão que ela está do X, do zero, e ela está no 10. Mas ela está no 10 por quê? Porque, infelizmente, ela não consegue avançar porque as outras pessoas, né, o processo de gestão em si, ele não depende somente da área de segurança do trabalho. As outras áreas, as outras equipes que estão envolvidas dentro daquele processo não conseguem desenvolver as etapas que estão sob sua responsabilidade. E o treinar sobre percepção de risco é isso. A vantagem principal de você treinar uma equipe, um time sobre percepção de risco, é que ela entenda que quando ela pratica ali a questão, quando ela torna visível a prática da percepção de risco, a prática do atender a algum requisito normativo ou de um processo, ela vai ter benefícios. Então, maior benefício de você treinar qualquer pessoa na questão de percepção de risco é que ela comece a fazer segurança por si só, tá? É autossuficiente, uma equipe autossuficiente na questão de segurança do trabalho. Eu faço segurança do trabalho como profissional da área de segurança, com certeza. Mas o que acontece? Quando eu coloco outras pessoas tendo conhecimento sobre percepção de risco, o índice de acidente daquele ambiente de trabalho é muito menor, muito menor. Por quê? Porque quando eu cuido das outras pessoas e as outras pessoas cuidam das outras pessoas, isso torna-se um círculo vicioso. Ou seja, todo mundo vai estar cuidando de todo mundo, no bom sentido. Todo mundo vai estar avaliando as atividades, vai estar fazendo uma avaliação prévia de qualquer trabalho antes de iniciar. Vocês concordam comigo que quando uma pessoa não conhece os perigos e os riscos das suas atividades e não sabe praticar percepção de risco durante sua rotina de trabalho, a probabilidade dela se expor a algum tipo de risco, né, ou a probabilidade dela se colocar numa situação onde o acidente de trabalho possa acontecer é muito maior. Então, o objetivo do treinar a percepção de risco é tornar as outras pessoas autossuficientes na questão de segurança do trabalho. Todos nós devemos conhecer, né? Tem que saber aplicar isso, tornar aquilo visível para que elas consigam entender, assimilar, e aí sim elas vão começar a praticar. E o perceber, né, o ato da percepção de risco é isso também. Se eu não souber falar, eu poderia simplesmente chegar aqui e falar, ó, pessoal, percepção de risco é vocês usar os seus sentidos, né? Olfato, tato, audição, visão, paladar, e não exemplificar. Olha só, o que vai acontecer com uma pessoa que ela, se você falar para ela sobre olfato, ela não sabe o que é. Então eu tenho que entender, olfato, olha, eu senti um cheiro, eu senti um odor, eu senti lá algo queimando na minha narina. Tudo isso pode ser alguma situação de risco, entendeu? Então essa é a forma de você praticar, você treinar outras pessoas, tá? Então, as vantagens de você praticar a percepção de risco é você tornar o seu time autossuficiente nas questões de segurança do trabalho. O que é isso? É eu colocar pessoas que conheçam sobre os perigos e os riscos das atividades e que conheçam, né, e que consigam avaliar aquela atividade antes de qualquer coisa para entender o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, percepção de risco é isso. É eu praticar, é eu treinar, é eu colocar as outras pessoas para praticar no dia a dia, né? Tem uma ferramenta muito utilizada por grandes empresas que é a verificação comportamental, né? A verificação comportamental, a sua essência também passa disso, né? Ela inicia disso, né? É o ato de eu avaliar outra pessoa enquanto ela faz algum tipo de atividade. O que eu uso? Quais são dos meus sentidos que eu uso? A visão, a audição, tá? O tato de vez em quando, tá? Que é o processo de gestão, que é o processo de entendimento do como praticar aquilo dentro da sua rotina. Porém, os outros 80% nós vamos depender do quê? De outras pessoas para praticar. Eu não faço um trabalho em altura.
Eu não vou lá e coloco uma máquina num processo para rodar. Eu não faço lá uma atividade onde tem um risco particular daquela atividade que eu vou estar exposto como técnico em segurança, como profissional da área de segurança do trabalho, como engenheiro ou como qualquer outro profissional da área de segurança do trabalho. Eu tenho que o quê? Entender que a pessoa que vai fazer aquele trabalho, ela conheça dos perigos e dos riscos e pratique percepção de risco durante essa rotina. Então, percepção de risco tem que ser praticada e as vantagens são imensas, tá, pessoal? São imensas. Redução do número de acidentes, produtividade, principalmente, né? Muita gente fala sobre segurança do trabalho e fala: "Ah, segurança do trabalho atrapalha a minha produtividade". É comprovado. Um ambiente onde não acontece acidente, um ambiente onde todos seguem as normas e as rotinas de segurança do trabalho, o nível de produtividade é maior, tá? O nível onde a equipe está entrosada, o nível de entrosamento dessa equipe é maior. Então, quando eu faço percepção de risco no meu dia a dia, quando eu treino minhas pessoas na questão de segurança do trabalho e faço com que elas entendam identificar, entendam o que é perigo e o que é risco, entendam o que é percepção de risco, o entrosamento produtivo é muito maior, tá? Então isso tem que ser levado em consideração. Não é perca de tempo você treinar qualquer que seja a pessoa, é investimento. Use o tempo de treinamento como investimento. Eu estou investindo em um corpo técnico, eu estou investindo num grupo de pessoas onde essas pessoas saberão como fazer de forma segura o seu trabalho. Assim como se você for falar com alguém de qualidade, invista em qualidade. Primeira coisa que ele vai fazer, treine sua. Primeira coisa que essa pessoa vai falar, treine seu time nos conceitos de qualidade e aplique esses conceitos no seu dia a dia. E a sua produtividade vai ser aumentada num número enorme, tá certo? Então já falamos um pouquinho sobre percepção de risco, né? E também já falamos sobre as vantagens de praticar percepção de risco no seu dia a dia, né? Lembre-se, torne seu time autossuficiente nas questões de segurança do trabalho. Legal? Então vamos lá, como treinar o seu time, né? Então existe o treinamento prático, né, que é aquilo que você leva a pessoa para a rotina de trabalho, você leva a pessoa para um determinado ambiente e faça com que ela pratique aquilo que você está treinando. Isso em grande parte dos treinamentos normativos, né, se não todos, tem que ter a parte prática. Eu sempre falo, não adianta nada eu chegar lá e falar para qualquer que seja o número de pessoas e falar 20, 10, 15 horas e essas pessoas não assimilarem com a prática, se tornarem teóricos. Né? A teoria é essencial, mas a prática tem que ser, porque é na prática que essa pessoa vai começar a entender o que é aquilo e como fazer aquilo acontecer na sua rotina. Ela vai entender as dificuldades, você vai ver que quando você for colocar qualquer que seja a pessoa para fazer um treinamento prático, ela vai falar, pô, mas isso aqui não dá para minha rotina, porque eu faço isso dessa forma. Então você vai ter o conceito prático com o conceito da rotina do aluno, tá certo? Então, eu devo treinar meu time em percepção de risco, eu tenho que levar ele para a sala de aula para 1, 2, 3 horas, depende muito da empresa. Eu tenho que levar essas pessoas para fazer lá um treinamento teórico? Com certeza, a teoria é essencial. Mas lembre-se, quem você está treinando? Quem é seu público? Este público, eles são mais visual ou eles são mais auditivos? Esse público, eles têm autopercepção de como fazer ou eu tenho que induzir eles de uma forma maior? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Eu tenho pessoas visuais e eu tenho pessoas auditivas, eu tenho pessoas tateáveis, né? O que é a pessoa que usa o tato? Eu só acredito se eu pegar, eu só acredito se eu manusear aquele processo. Então, essas pessoas, além de ser visual, elas também são tateáveis. O que é isso? Significa que elas vão ter que ir lá e fazer aquilo acontecer na sua rotina para ver se pode ou se dá ou não dá certo. Então, isso que a gente tem que levar em consideração. Então, eu devo treinar minha equipe? Devo levar para a sala de aula? Com certeza, pessoal. Dentro de um ambiente controlado, onde você tem lá um data show, você tem uma apresentação padrão, você tem um nível de ruído reduzido. Imagina só você treinar um time, falar sobre percepção de risco numa sala de máquina, onde o ruído pode chegar até 105 decibéis. Você vai ter a atenção desse pessoal? Você vai ter a atenção desse público? Não vai ter.
Ou melhor, ou você está lá dentro de um processo produtivo, onde tem lá algo sendo produzido, que se a pessoa ela não pode perder do seu campo de visão aquele produto. Ou seja, você acha que ela vai prestar atenção no André falando de algo que ela às vezes não quer nem escutar, ou vai estar lá prestando atenção no processo produtivo dela? Então, tire essa pessoa um determinado tempo dessa rotina de trabalho para um lugar controlado, treine-a e aí depois você leva ela para o seu ambiente produtivo, ou melhor ainda, leva ela para um ambiente que ela não conheça, né, mas que seja controlado, para que ela avalie e pratique percepção de risco naquele ambiente. Toda vez que eu falo de perigos e riscos, eu também falo sobre percepção de risco. Toda vez que eu falo sobre percepção de risco, eu tenho que fazer com que as pessoas entendam como fazer isso acontecer. E como que elas devem fazer isso estar entrosado dentro da sua rotina de trabalho. Se torna automático. É muito comum você escutar técnicos de segurança, engenheiros de segurança, eles chegarem no ambiente de trabalho, eles só dão uma passada de olho para um lado e para o outro. Ah, tá errado, tá certo, isso aqui não pode acontecer, aquele fulano tá sem EPI. Por quê? Nossa visão é treinada para isso. Nós somos treinados para identificar situações que estão fora do padrão. Então, para eles, o não utilizar o equipamento ou não seguir uma etapa de um processo de energização, vamos botar o exemplo, de um bloqueio, talvez seja rotina. Então você tem que mostrar para ele por que ele tem que fazer aquilo e como que ele deve fazer aquilo, tá certo? Então o treinar o seu time é importantíssimo. Então eu devo fazer esse treinamento acontecer num ambiente controlado. Eu devo fazer essas pessoas entenderem a essência daquilo que eu estou treinando, diferente de qual seja o treinamento, se é percepção de risco, perigos e risco, é, se é lá um treinamento de EPI, se é um treinamento da NR35. É muito comum você chegar numa sala de aula e para dar treinamento, o cara tá lá dormindo. Então, toda vez que a gente fala sobre algum assunto, algum aspecto de segurança do trabalho, as pessoas têm que entender que isso é para elas. Nós da área de segurança do trabalho, nós já fazemos isso na nossa rotina, no nosso dia a dia. Já faz parte do nosso processo. Agora, a partir do momento que ela pratica também, para mim é essencial, tá? E isso torna vantajoso as outras pessoas praticarem segurança do trabalho também. Então vamos lá, percepção de risco é isso. Eu devo praticar, né, a questão de segurança do trabalho no meu dia a dia, ensinando para o meu time o que é perigos e riscos e o que é percepção de risco. E aí sim eu vou ter um time autossuficiente para identificar alguns conceitos da área de segurança do trabalho, tá certo? Quando eu, André, ou qualquer que seja o profissional da área de segurança do trabalho vai falar para outras pessoas sobre o tema, eu tenho que ter conhecimento, tá pessoal? Conhecimento. Conhecimento primeiro do que? Sobre o tema. E depois sobre as pessoas para quem eu vou falar. E como eu devo chegar nessas pessoas e falar. Imagina só, eu tenho lá pessoas de um processo produtivo e eu começo a falar termos técnicos que essas pessoas não conhecem na sua essência porque não faz parte da rotina delas. E aí o que vai acontecer? Eu vou estar embananando a cabeça dessas pessoas e elas não vão saber depois por quê? Porque pô, o cara falou um termo lá que eu não lembro. O cara falou alguma coisa lá que, olha, para mim aquilo lá é um fantasma que eu nunca vi na minha vida. Então isso tem que estar na tua rotina. Lembre-se para quem você vai falar e a comunicação tem que ser clara para essas pessoas também, tá certo? Então, nós já falamos o que é percepção de risco, as vantagens de praticar percepção de riscos e como treinar o seu time na questão de percepção de risco. Eu devo sempre treinar. Treinar. Ah, André, mas o treinamento consome horas de trabalho, o cara deixa de produzir, o cara deixa disso, o cara deixa daquilo. Não leve como custo, tá, pessoal, horas de treinamento. Levem como investimento. Toda vez que eu invisto em uma pessoa, no qualquer que seja o treinamento, se é da área de segurança, qualidade, processos, o que for, essa pessoa ela vai estar amadurecendo o seu conhecimento daquela área, ou seja, se tornando um especialista, e você tendo um especialista, a tua rotina de trabalho vai ser muito mais fácil. O teu processo produtivo vai rodar com muito maior facilidade. Então, hoje foi só um vídeo introdutivo sobre percepção de risco. A gente vai trazer aí alguns vídeos aí explicando como treinar, né? Como fazer um treinamento específico. Então, eu estou montando uma apresentação legal aí para vocês, pessoal, né? No sentido de como montar um treinamento, conceito, como conceitualizar aquele treinamento, como fazer a montagem de slide, por que eu devo ter imagem no slide, por que eu devo ter o vídeo,
Por que que eu devo ter lá uma letra com uma fonte adequada? Tudo isso para quê? Para vocês facilitar a rotina de vocês na montagem do treinamento. Hoje eu participo de alguns grupos de WhatsApp, né, que todo mundo aqui que trabalha na área de segurança tem lá 15 grupos da área de segurança do trabalho, no qual é muito comum a gente, eu precisava de um treinamento X, eu preciso de um treinamento Y, né? E a gente tem todas as ferramentas para montar o treinamento com a nossa cara. O que é com a nossa cara? Com o nosso jeito de aplicar isso. Tem muita gente que pega o treinamento, né? Ctrl C, Ctrl V, ponto, tá lá, tá pronto o meu treinamento. Mas na hora de ir aplicar, se pega numa etapa do treinamento que, pô, mas eu não me lembro disso. Como que fala isso? Então, eu montando o meu treinamento, eu vou analisar, eu vou estudar também aquele conceito e estudando todo o meu material vai se tornar mais fácil para mim aplicar ele, tá certo? Então, lembre-se, toda vez que eu for treinar alguém, eu tenho que conhecer do assunto. E eu conhecendo o assunto, eu tenho que conhecer quem são as pessoas que eu vou vou aplicar esse treinamento. Vou falar para um grupo de advogados sobre conceitos de defesa de perícia. Olha só, com certeza a terminologia vai ser totalmente diferente, né? A forma de falar, os conceitos, a aplicação de legalidades, respaldos, tudo isso eu vou ter que aplicar. Agora eu vou falar sobre perigos e riscos para um time operacional. Eu vou usar conceitos técnicos que eu vou utilizar com um grupo de advogado? Claro que não. Isso aqui é só perca de tempo, então eu tenho que focar naquelas pessoas e fazer com que elas entendam, tá certo? Legal? Então treinar o seu time, você conhecer o seu público é a primeira etapa. Legal? Então vamos lá, finalizando mais um vídeo nosso aí, né? Então como a gente vem seguindo aí, toda terça-feira a gente posta um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Gostaria de convidar cada um de vocês para nos seguir, né? Ou seja, inscreva-se aí no nosso canal, acione o sininho, curta, né? Compartilhe com um amigo esse vídeo, compartilhe com um grupo da área de segurança do trabalho, para que a gente consiga alcançar as pessoas, né? O nosso objetivo é alcançar pessoas no sentido de ajudar a rotina de trabalho, ajudar nos conceitos, ajudar ali na aplicação da área de segurança do trabalho. Nós trabalhamos com uma área chata, né? Com certeza. Mas essa área ela não precisa ser pesada, pessoal. A gente tem que ter lá, dentro da nossa rotina, ferramentas para que nos facilite. E você treinar pessoas, você tornar o conhecimento de outras pessoas dentro da área de segurança do trabalho é essencial, tá? Então, compartilhe com um amigo, né? Siga-nos nas redes sociais, tanto no LinkedIn, Instagram, Facebook, no @RE Treinamentos e Consultoria, tá certo? A gente também tem o nosso canal no YouTube, que é aqui onde a gente está postando os vídeos. Siga-nos também, né? Ou inscreva-se, né? Que ainda estou aprendendo, tá, pessoal? Estou aprendendo aqui fazer os videozinhos, então se tiver algum erro, alguma coisa ali que vocês... André, acho que a gente poderia melhorar nisso aqui, melhorar naquilo. Estou à disposição, né? O aprendizado tem que ser contínuo, a gente tem que evoluir continuamente. E a evolução vem através da ferramenta do autoconhecimento e do feedback. Eu preciso do feedback de vocês aí também para entender se os vídeos estão agradando, se estão, eu acho que nós deveríamos focar nisso. Que tal a gente falar sobre tal assunto, André? E a gente vai amadurecendo isso também, tá certo? Siga-nos nas redes sociais e lembre-se, né? Segurança do trabalho, a arte de preservar vidas.